Boa tarde. O tema é bastante rico, bastante complexo de se falar, mas também muito delicioso, como se fosse aquele prato de yakisoba que a gente acabou de devorar, delicioso. Só que depois de um tempo de comer tanto yakisoba, você fica já, rapaz, não aguento mais comer yakisoba. Então vai ser bem leve, certo? A palestra de hoje à tarde, que você aproveite, se deleite, como de fato esse é o objetivo principal da literatura. Vamos começar com um poema, que é mais ou menos assim: se Deus é o soberano roteirista, nós somos dele teatro, peça perfeitamente escrita. Só Deus é pintor, somos dele obra-prima. Só Deus é escultor, nós somos dele escultura. De mármore, marfim? Não, melhor, de carne, escultura viva. Só Deus é compositor, nós somos dele introdução, ponte, estrofe, refrão, somos dele apenas canção. Só Deus é poeta, repentista e cordelista, mas nós somos dele repente, cordel e poesia. Nós somos ou fazemos parte da grande poesia de Deus, da grande narrativa de Deus, ou como chamamos, a metanarrativa. E a metanarrativa, ela tem uma importância na literatura. Essa imagem que vocês estão vendo aí é o Ainundale. Quem conhece esse nome, Ainundale? Levante a mão. Lá atrás, temos um remanescente, Gabriel, conhece o termo Ainundale. Quem não conhece, eu vou explicar para vocês. O termo Ainundale é a canção dos Ainur. O que seriam os Ainur? Os Ainur seriam seres criados por um Deus criador chamado Eru. Eru é o Deus da mitologia de Tolkien, da mitologia que vocês conhecem pela Terra-média. Então, no livro O Silmarillion é narrada a criação de Arda. Arda é o mundo da Terra-média. A Terra-média é, na verdade, um continente, uma parcela do continente. Temos Númenor, Valinor, vários outros continentes juntos de Arda. Alguns pensam que a Terra-média é um universo todo, na verdade é um continente dentro de um universo maior. Então, no Silmarillion é narrada a canção dos Ainur, ou o Ainundale, que é justamente isso. É mais ou menos assim: no princípio era Eru, em Arda, conhecido pelos elfos como Ilúvatar. Ilúvatar, pelo poder do seu pensamento, criou do cosmo máximo a grande canção. Guiada pela chama imperecível, ele guiou todos os Ainur para a concepção do seu plano, da sua obra-prima. Então, Eru, com a passada do seu pensamento, fez cada um tocar uma canção específica. Quando tocou a canção, cada um tocava de maneira bela, só que cada um na parcela do pensamento que foi criado. Com o tempo, cada Ainur começou a se percebeu um ao outro nessa canção cósmica. Obrigado, Diego. E essa percepção levou-os a fazer uma grande sinfonia. Então, teve a primeira peça, a primeira sinfonia, e começou Eru a guiar. Só que um dos Ainur, o mais belo entre eles, mais poderoso, chamado Melkor, ou conhecido hoje como Morgoth, em sua mente construiu ali a famosa dissonância. A primeira dissonância na música dos Ainur. Essa dissonância criou uma rebelião na grande sinfonia e fez a música se separar. Então Eru, com um grande sorriso, levantou a sua primeira mão e fez: vamos, meus Ainur, retornem à melodia, toquem mais forte, mais ritmados. Então a dissonância de Melkor foi engolida pelo resto dos Ainur. Com o tempo, Melkor não ficou feliz e teve uma segunda rebelião, dessa vez arrastando boa parte, ou uma grande parcela dos Ainur com ele. Então, quando arrastou esses Ainur, ele começou a tocar cada vez mais forte a dissonância, e tocava, e tocava, e tocava. Então Melkor, ou então Eru, com um sorriso já fora do rosto, levantou as duas mãos e disse: vamos, mais uma vez, agora mais lento, para quebrar a dissonância com a minha melodia. Então ele fez: pelo poder da chama imperecível, vão e toquem. Eles tocaram e mais uma vez Melkor foi frustrado em seu plano. Mas pela terceira vez, agora com mais raiva, Melkor decidiu que ia fazer a cartada final. Reuniu todos os seus Ainur juntos e tocaram pela última vez a última dissonância. Porque quando começou a dissonância,
com as 2 mãos levantadas, Eru se levantou e com um semblante sério e raivoso disse: chega, se encerre a canção. Então ele chamou cada Ainur, inclusive Melcor, e fez: vejam, tudo isso que vocês tocaram foi responsável por criar toda a Arda. O mundo que vocês criaram foi criado pela sua canção. E Melcor ficou se perguntando: e a minha dissonância? Até a sua dissonância já estava no plano do meu pensamento. Incrível, a narrativa de O Silmarillion, ou da música cósmica dos Ainur, lembra muito a nós a narrativa da criação, da queda de Satanás, dos anjos que o seguiram, e não é à toa. Mas, entre outras criações, em relação à música, como objetivo da criação, tem em Gênesis nós temos a poesia de Deus ao criar todo o universo. É uma narrativa poética em Gênesis, mas também nós temos um outro livro de literatura fantástica que narra uma criação por música, pelo canto de um grande leão. Nárnia, ou o Canto de Aslan, é a narrativa da criação do mundo de Nárnia. A criação, também você deve saber que Nárnia é também uma parcela do continente. Nárnia não é o mundo inteiro. Vocês não sabiam disso? Estão sabendo agora. Então, Nárnia é uma parcela também do continente. Então, Aslan, ele cria todo o universo ali onde tem Nárnia, pela canção também da sua poderosa voz. Tem uma coisa em comum aqui. A literatura fantástica, ela se coloca num papel muito importante, mas primeiro temos que definir a questão de alguns termos e também do propósito da própria literatura. Primeiro, aqui não tem no slide, mas preste bem atenção. A literatura, como faz parte de uma parcela da arte, ela contribui para o imaginário humano da perspectiva de não precisar de uma justificativa para a sua existência. O que significa? Você não faz literatura, quando você é um cristão, meramente para evangelizar. Você faz literatura, você pode produzir literatura para contemplação, para aproveitar, para se deleitar, para comunicar algo, mas não necessariamente somente para evangelismo. Isso é muito comum quando nós escrevemos alguma coisa, quando nós somos dotados de dons artísticos, né? Quando alguém, um irmão, ele sabe desenhar muito bem, você fala: rapaz, faça isso para o evangelismo, vá lá. Você fica sempre com esse sentimento. Só que ninguém fala para um engenheiro que acabou de se formar: rapaz, se forme só para fazer a igreja. Um advogado: rapaz, você vai ser só advogado da igreja, viu? Ninguém fala isso. Por quê? Nós temos que um sentimento de que a arte funciona para nós somente como uma atividade evangelística, enquanto que todas as áreas da vida funcionam para outras coisas. Só que, na verdade, na arte também é assim. A arte tem um propósito além de que pode também ser evangelístico, mas não somente isso. A arte pode ser contemplativa, ela pode ser também de ensinar uma sabedoria prática, ela pode remeter valores, o que é belo, o que é bom, o que é justo, e isso que a literatura tem como proposta, principalmente a literatura fantástica. O que é, de fato, a literatura fantástica? Vamos definir um pouco. Eu queria mostrar para vocês alguns termos que vamos tratar hoje, de maneira bem breve. Opa! Certo. Temos então o termo mito, o termo literatura, fantasia, conto de fadas, ponto de referência, imaginário, arquétipos, eucatástrofe, subcriação, mundo secundário e analogia, alegoria e semelhança polifônica. Vamos partir para a questão dos mitos, certo? O que é um mito? Primeiro, imagine o mito não necessariamente, certo, como algo inventado,
como algo falso, uma narrativa que foi meramente criada. Mas o mito, a palavra mito aqui, remonta a uma narração das origens, certo? O mito remonta de fato a uma condição de origem. Então, temos os mitos gregos, que remontam os mitos cosmogônicos, que é a narração de como o mundo veio a existir. Temos os mitos teogônicos, que é como os deuses passaram a existir. Também temos mitos mais próximos hoje, os mitos hindus, também como os deuses passaram a existência, como o cosmos passou a existência. Tudo isso são mitos que nós... Não, isso aí é mitologia, é coisa falsa, é invenção. Só que, na verdade, a palavra mito remete muito à noção de uma significação, uma verdade que procura significados, podendo ser, de fato, uma verdade ou uma narrativa que propõe dar um sentido ou ler a realidade que é criada. Campbell vai definir assim: temos também o mito como uma história sagrada, e é a perspectiva de Michel Eliade. Na noção dele, seriam narrativas de entes sobrenaturais, que têm uma noção de criar um mundo e tudo mais. Existe aqui uma importante definição, certo? Deixa eu passar aqui 2 slides. Opa. Certo. Northrop Frye, ele vai definir o seguinte: em termos de narrativa, o mito é a imitação de ações próximas ou nos limites concebíveis do desejo. O que isso significa? Quando nós criamos um mito, quando você narra uma possível história de criação, você está limitando ou delimitando espaços do seu desejo, da sua ânsia máxima. Você quer se conectar com a sua origem, buscar respostas de onde você veio, o que você é e para onde você vai. Os mitos constroem essa estrutura na mente de quem formulou o mito. Nessa perspectiva, com o mito não sendo algo irreal, necessariamente, não sendo algo falso, nem uma historinha contada, mas sendo algo que transcende a perspectiva de dar lugar às origens, ver significados, mostrar oriundamente como é que surgiram tudo, podemos compreender, entenda o que eu vou dizer agora com bastante cautela, certo? Podemos compreender a narrativa bíblica como o que Tolkien vai chamar, e também Lewis vai contribuir com isso, do mito verdadeiro, ou do supremo mito, ou a grande história. Qual seria esse mito verdadeiro ou supremo mito? Lewis vai construir através de uma conversa que ele teve com Tolkien, certo? Quando Lewis ainda era um ateu, um agnóstico, bem dado aos, digamos assim, esoterismos dele. Ele vai construir na mentalidade de Lewis o seguinte: todo e qualquer mito, toda e qualquer história narrada, remete-se a um grande mito, remete-se ao mito verdadeiro. Ele vai fazer uma comparação com a Bíblia como se fosse um mito verdadeiro. Então, ele vai cunhar um termo que nós vamos ver aqui, que é o termo eucatástrofe. Qual seria a eucatástrofe? Seria, de fato, a revolução do mal. O mal vai caminhando na narrativa. Vamos dizer aqui, um livro que vamos falar hoje, Harry Potter. Em Harry Potter nós temos Lord Voldemort, você sabe quem, dominando Hogwarts na grande batalha final. E aparentemente ele está vencendo. E você vê que ele mata Harry Potter. E você fica, Harry Potter morreu. Mas Harry Potter não morreu. Por quê? Porque ele era uma Horcrux. Você leu Harry Potter, você vai saber o que é isso. Mas ele era um Horcrux. Então ele tinha ainda uma parcela da alma, um fragmento da alma de Voldemort dentro dele. Isso impossibilitou que ele morresse, porque Voldemort não poderia morrer. Então ele volta, ele vai para uma espécie de limbo, né? Tem aquela visão da plataforma 9/3/4, aquela conversa ali com o seu diretor amado, e depois ele retorna. Então Harry Potter sobrevive 2 vezes à maldição da morte, ou a Avada Kedavra. Ele volta, uma surpresa, todo mundo, reviravolta, Harry Potter está vivo na verdade, e começa a guerrear contra Voldemort. Essa reviravolta, isso é, quando o mal está vencendo, e está quase vencendo, do nada, o bem reviravolta. O bem vence. Então, através dessa teoria,
Tolkien vai dizer que a grande eucatástrofe foi a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo foi a catástrofe final, e a eucatástrofe foi a ressurreição de Cristo. Bem como que o começo dela foi a encarnação de Cristo, ele vai desenvolver melhor isso. Mas vamos prosseguindo sobre isso. Definimos mito, vamos definir agora literatura. Se você gosta da palestra de hoje, tem interesse em saber um pouco mais, esse livro que nós do Axioma estamos vendendo ali atrás, pode ser por você adquirido, certo? É o livro Apologética Além da Razão, porque ver é realmente crer. Ele vai desenvolver uma espécie de apologética literária, James Sire, sobre isso, e Sire que define assim literatura. A literatura é a materialização de uma visão da realidade, capturada em termos concretos e com uma estrutura linguística que seja apropriada às várias ideias e atitudes que compõem a visão de realidade e que evocarão uma experiência estética apropriada do leitor habilidoso. Então, a literatura comunica valores, entenda isso. Ela tem esse sentido de comunicar valores. Nós não podemos reduzir a literatura meramente como nós classificamos, né? Por exemplo, quando você vai ver um filme de Vingadores, você vai ler um HQ de Vingadores, você vai ler Harry Potter, vai ler Nárnia, você pergunta, certo, por que você está fazendo isso? Você fala, por diversão. Não. Você pode achar que é por diversão, mas tem algo mais aí. Há algo no seu coração que lhe guia a você, por exemplo, quando o Thanos, ele estala os dedos e todo mundo, metade do universo morre, você fica, aí acaba o filme, você fica, acabou? Não vai ter, não? Como é que pode? Você se comunica tanto com a narrativa ali, que você fica esperando uma reviravolta. E isso pode ser construído em outra estrutura. Eu vou mostrar mais à frente as estruturas que nós temos da literatura fantástica, mas, e da perspectiva cristã, uma delas é você ler o mundo e também a literatura fantástica a partir das lentes da criação, queda, redenção e consumação. Isso é muito importante você ter os quatro, porque se você parar em redenção somente, vai ficar o que a gente realmente viu. Tem um final aqui. Não parou na redenção. Tem a consumação agora. Tudo se fará novo. Não meramente Cristo ressuscitou, mas nós também ressuscitaremos. Então tem essa perspectiva de que a bondade chegará até nós. Então, a literatura, ela transmite isso, essa realidade última, essa comunicação de valores, de práticas, de conceitos, certo? Agora, definir fantasia, definimos literatura, né? Ferreira vai dizer o seguinte: as histórias de fadas se passariam no belo reino e na interação entre os homens e seus habitantes, e assim, a história de fadas diria mais sobre os homens do que sobre os seres encantados. Quando você lê, por exemplo, o Hobbit, você fica se perguntando, com orcs, com seres mágicos tão poderosos, com dragões, com anões robustos e fortes, por que focar em um Hobbit? Porque o principal ator daquela narrativa é um Hobbit. Um ser mais pacato, mas que não procura nenhuma guerra, nenhuma batalha que existe. Por que ele? Porque o Hobbit tem que ir lá e vencer tudo e guiar a vitória final. Por que isso? Por que o Hobbit? De fato, porque nós, seres humanos, podemos ser vistos também nos Hobbits. Temos essa parcela de pacatez, de não querer, de ser de certo modo inofensivo. Mas nós também somos um pouco como os orcs, raivosos, grotescos. Então, por isso que você constrói toda a narrativa do Hobbit nessa perspectiva também. Temos o ator principal, que é um Hobbit, e vai narrando quando Mithrandir, ou Gandalf, como vocês conhecem, se encontra com Bilbo o Bolseiro e vai levá-lo para uma grande aventura, da qual, algo muito importante, Bilbo não vai para a aventura porque ele quer salvar o mundo da Terra-média. Ele vai porque ele quer salvar o condado. Só isso. Porque ele quer chegar em casa à noite e dormir tranquilo. É só por isso. Ele é egoísta? Ele é esperto.
Ele é como um ser humano, só que ele fala o que ele pensa. O Hobbit não tem filtro, digamos assim. Então, essa noção de uma vida pacata, uma vida simples, também é o que a literatura fantástica quer demonstrar. Fala mais sobre nós, seres humanos, do que sobre os encantos do mundo. Você, quando lê uma narrativa, você fica, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E você lê Percy Jackson, você fica, rapaz, eu quero ser um semideus. Quero ser aquele cara lá, eu quero ser meu filho de Zeus, não, quero ser de Poseidon, e fica naquele negócio. Mas no fim, a gente não quer isso não. Você quer ficar na sua casa tranquilo. Você não quer guerrear com Hades. Você não quer ficar brigando com Hades. Não quer ficar nada com isso. Você quer ficar em paz. E o Hobbit faz isso para você. Ele fala o que você quer fazer. Só que para você fazer isso, você tem que tomar coragem. Então Tolkien remonta a isso, que se você quiser paz e boa vida, vá atrás e busque isso. Não fique esperando para que algo saia do seu controle não, porque de fato vai sair. Então, a fantasia também exprime essa necessidade humana e desejos primordiais, certo? Da humanidade como aprendizagem, a busca, a aventura, os sonhos e as aspirações, dando vazão a elas através do imaginário. A imaginação é um campo que muitas vezes é tratado como abstração do conhecimento. Você imagina aquilo que para você é uma coisa abstrata. Só que na verdade a imaginação nada mais é do que a leitura da realidade, dá uma perspectiva que lhe faz compreender melhor. É por isso que nós nos sermões usamos ilustrações, para que você imagine o que foi ali pregado. Então você tem que imaginar, tem que compreender, e você consegue entender quando isso é melhor colocado através de uma narrativa. Isso é um começo, um meio e um fim. Você constrói aquilo na sua mente de maneira completa. É por isso que quando Thanos estala os dedos e o filme acaba, você fica, e agora? Cadê o resto? Mas aí nós temos um paradoxo, porque todos nós já quisemos, uma vez na vida, que os Power Rangers perdessem. Com certeza. Nós já quisemos que a equipe Rocket ganhasse o Pikachu, uma vez só pelo menos. Nós torcíamos, vai, só uma vez. Dick Vigarista ganhar a corrida maluca, uma vez só umazinha. O Coyote pegar o Papaléguas, aquilo ali era... Então, você tinha esse sentimento. Você queria porque queria aquilo. Só que quando aquilo aconteceu na sua frente, você ficou, que coisa ruim, rapaz. Por quê? Porque não se espera. Porque nossos anseios ou profundos desejos funcionam nisso. Você não pode parar na queda. Você tem que continuar na redenção e na consumação. Quando você para na queda, você fica com esse sentimento, falta algo. Algo falta. E aí eu vou ler aqui uma parcela de um texto de Catecismos para a Imaginação, do N.D. Wilson. Ele fala mais ou menos assim: é claro, raramente e simples assim. Livros, ou histórias em geral, podem ter uma única camada de dissonância, numa estrutura outrora harmônica. Jogos Vorazes começa com a garota se oferecendo altruisticamente como substituta por sua irmã caçula. Grandioso. Vimos beleza e aí mordemos a isca. Nos afeiçoamos por Katniss, nossa heroína, porque ela conquistou essa simpatia. E então nós acompanhamos a sua terrível e horrorosa servidão à devassidão de uma nação corrupta. Mas uma troca acontece. Nós nos conectamos a ela quando era levada pelo altruísmo, mas ela rapidamente entra no egoísmo darwinista, disposta a participar do assassinato de inocentes a fim de se preservar. O comportamento é cruciforme e surrupiado, e a sobrevivência do mais apto é aí introduzida. Então, as narrativas comunicam também filosofias. Não ache que você está lendo algo sem nenhuma influência. Neutralidade não existe. Então, é comum você ler um livro. Várias vezes eu já li um livro, no meio do livro eu fiz, que livro ruim, fechei e joguei fora. Outras vezes também eu peguei, li um livro de 500 páginas, eu não dormi para acabar de ler o livro. E li. No final eu fiz, tem parte 2?
porque você quer entender, você quer construir aquele pensamento na narrativa. E isso é proposital. Nós temos essa necessidade, dada por quem? Pelo Criador, porque Ele está dando para nós a grande narrativa dEle. E nós estamos no momento agora, pós a redenção. Estamos ansiando pelo final, pela consumação. Estamos aqui, passamos ou entendemos a criação, sentimos a queda e passamos pela redenção. Agora estamos assim, Senhor, manda a consumação, manda o capítulo final, manda o fim do livro, o fim da série. Vai, eu estou esperando. Então você anseia por isso. Então nada de errado você ficar triste quando alguém se rende à corrupção, como Katniss, ou ficar feliz quando, por exemplo, Harry Potter vence, junto com os seus amigos e também junto com toda a escola de Hogwarts, apesar de haver algumas perdas. E de fato isso também faz parte da narrativa, essas perdas. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. Mas voltando à questão da fantasia. Outro termo usado também é o termo de Davi Charles Gomes, que é o telreferência. Tanto esse termo, quanto o termo ponto de transcendência, o telreferente, faz uma perspectiva a partir de um ponto de transcendência. Tanto o Davi Charles Gomes, quanto o Peter Berger, quanto o James Sire, eu vou ler o texto de Sire, que fica melhor, e já divulgando novamente essa obra maravilhosa. Você pode ler lá atrás, certo? Comprar e ler, que é o seguinte: esses sinais de transcendência não são tanto argumentos para a fé cristã, mas elementos ontológicos da própria realidade que se apresentam diante de cada um de nós e afirmam: olhe para mim, você não percebe? Não posso ser o que você percebe que sou se não houver um mundo além do nosso. Lewis fala um pouco sobre isso. Quando eu percebo que não me encaixo nesse mundo, só posso concluir que fui criado para um outro mundo. Essa perspectiva de transcendência, essa experiência religiosa, é muito similar quando você vê o mar pela primeira vez. É muito similar quando você anda de bicicleta, sem rodinhas, e fica em pé. Quando você tem a sua primeira paixão, ou a sua primeira decepção amorosa. As primeiras vezes são talvez a maior experiência religiosa e o maior ponto de transcendência do ser humano. As primeiras vezes remontam o que de fato nós teremos para sempre no céu. Não é que será sempre uma novidade, não é necessariamente isso. Mas com Deus, tudo será novo. E nessa perspectiva, nós teremos sempre satisfação completa. Você terá que a experiência religiosa continuamente. Você nunca cessará de aprender com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Tem um texto de um homem que fala sobre a Federer, né, como experiência religiosa. É o texto do David Foster Wallace. Ele vai dizer que ele é um escritor, um cronista, né, muito bom escritor por acaso. Ele vai dizer o seguinte: ele é um tenista amador, né, e uma vez ele foi para ver um jogo de Federer, né, que é profissional, e ele estava lá vendo. Quando ele via aquilo lá, ele foi indo lá, ele ficou olhando para aquilo lá e teve uma epifania. Que coisa fantástica. Ele narra: eu não me apaixonei por Federer. Eu não queria necessariamente ser Federer. Eu queria ser igual a Federer. É diferente. Eu queria entender como eu poderia ser a mesma coisa que ele era. Eu queria aprender com ele. Eu queria tê-lo como mentor. Eu queria que ele me ensinasse. Ele queria experiência religiosa. Ele entendeu ali que Federer foi o máximo que ele poderia ver. Imagine se você pudesse ver com seus olhos a criação da luz. Ele só tem, né? Haja luz. Mas imagine você vendo trevas totais. E Deus, pela sua palavra, haja luz. E você visse aquilo surgindo. Uma fagulha num pontinho e aquilo aumentando, até o ponto de ficar grandioso. E você entender que mesmo essa luz grandiosa que te cega, foi criado por um ser ainda mais grandioso. Você não pode ser que nem esse Deus, criar coisas, mas você pode fazer o que Tolkien vai chamar de subcriação. Você pode criar secundariamente, você pode criar mundos, criar universos na literatura, em filmes, em séries, em músicas, e construir aquilo, como o seu Criador fez.
A subcriação também é isso, outro tema que nós vamos ver mais à frente. Vamos passar aqui, eu já falei um pouco o que é imaginário, vamos partir para arquétipo. O que é o arquétipo? Um arquétipo representa algo ou alguém, na maioria dos casos é um protótipo. Aqui eu vou ensinar, da maneira bem rápida, a como você pode ler, organizar um arquétipo, através de um post de um amigo meu, muito querido. Ele postou recentemente no Instagram dele essa noção dos arquétipos, e eu queria que você me acompanhasse hoje essa perspectiva. Primeiro, um arquétipo, ele tem que ser enumerado. Quando você vê, por exemplo, na sua leitura de Nárnia, e você vê que Aslan, na mesa de sacrifício, se dá a sacrifício pela ofensa de Edmundo. Aí você vê alguém indo tomar o lugar da morte de outra pessoa. O que isso parece? Aí você anota: Jesus Cristo. Então você vai anotando os arquétipos que existem. Então você tem que entender que eles têm alguns estágios. Tem o estágio da existência das sensações humanas. Isso é, você entende o que está ali acontecendo, porque em Cristo a culpa do nosso pecado foi ali depositada também. Então você entende o que Edmundo está passando, a vergonha que ele está passando, aí até os seus irmãos, e até o acampamento com todos ali de Nárnia, e até Aslan. E no filme tem aquela imagem, né, do leão e Edmundo lá, eles ficam de frente para o leão e baixar a cabeça, né, de frente para Aslan. Isso é muito bom no filme, é tratado essa imagem específica. No livro é mais grandioso ainda. Por quê? Porque a feiticeira branca, a Jades, que veio de um outro mundo, se você ler O Sobrinho do Mago, você vai entender quem é Jades. Ela veio de outro mundo. A feiticeira branca, ela vai remontar o seguinte, ela vai dizer o seguinte: a ofensa dele não foi contra você. Ele vai dizer para a feiticeira branca, a Aslan, né? A ofensa dele não foi contra você. Aí ela invoca a magia profunda, mas ele tem uma ofensa a ser paga. Aí o que Aslan faz? Invoca a magia mais profunda ainda, que só Aslan conhecia, porque foi ele que criou Nárnia. E ela se submete, porque o poder de Aslan, se você lê O Sobrinho do Mago, quando Aslan começa a cantar, e as crianças de Igor e os outros começam a ficar assim: meu Deus, que coisa linda e linda. E o cocheiro que vai junto, né, que foi o primeiro rei de Nárnia, o cocheiro fica assim, começa a cantar um hino, né, da igreja. É engraçado isso aí. Ele fica vendo a criação de um mundo e começa: vamos louvar o Senhor, que aí começa a cantar um hino. E aí quando eles veem aquela noção, Jades fica assustada. Por quê? Aí Lewis narra: porque a criação de Nárnia tinha um poder maior do que o de Jades, bem maior do que o dela. Só o canto de Aslan tinha um poder bem maior do que o dela. Então ela se submete a Aslan. Então, quando Aslan vai até a mesa de sacrifício, e a mesa quebra, né? E ali tem uma inscrição maravilhosa, né? Quando um justo morresse por um injusto, a morte andaria para trás. Isso é fantástico de Lewis. E temos aí que Aslan ele ressuscita, né? Aparece para Lúcia e também para Susana. Eles vão lá para guerrear, né? Por Nárnia e por Aslan. E aquilo é maravilhoso. Mas os arquétipos, que eu falei assim, as sensações, certo? Você tem que se comunicar com sensações também, com essa perspectiva. Tem um segundo estágio, que é o ético. Nós vemos também no próprio sacrifício de Aslan esse ético, certo? Mas vamos pegar uma outra passagem de Nárnia, e aí eu pego o ético com o religioso, que é o terceiro ponto e último ponto. Qual seria o estágio ético e o religioso? Quando você vê no Peregrino da Alvorada, quando Eustáquio, o mísero, ele vai até Nárnia, e ele não quer ir para Nárnia. Acho que é a primeira criança que não quer ir para Nárnia, né? Ele fica: aqui é muito claro, é muito verde, é muito azul, é muita areia, é muita grama, e fica toda hora assim, né? Ele vai pro barco, aí: eu odeio barcos. Aí ele vê uns bichos: eu odeio bichos que falam, eu odeio ratos falantes. Você nunca nem viu um, rapaz. Primeira vez que você viu um, mas ele odeia ratos falantes, né? Que é o Riptide. E ele vai ter essa conexão com Nárnia de maneira negativa, ele vai odiar Nárnia. Até que ele chega numa ilha e ele rouba um tesouro maldito.
o tesouro que quando você roubasse, a maldição é que revelaria o seu interior de verdade. Então, ele rouba, ele vira um dragão grotesco. E isso dói nele, porque ele se transforma num dragão mesmo, com escamas e tudo mais. Num certo dado momento da narrativa, ele já está mais, digamos assim, acostumado com Nárnia. Ele está viajando no Peregrino da Alvorada, que é um navio. Ele está voando, né? Ele começa a voar e vê que a vida como dragão não era tão ruim assim, mas mesmo assim ele quer ser um menino, ele não quer ser um dragão. E aí ele para num certo ponto e começa a ver um rio e começa a arrancar a sua pele. Só que ele pega as garras, ele fala que dói. Só que mesmo assim, doendo, ele arranca. Quando ele arranca, nasce de novo a camada. Isso é inútil. Então ele ouve uma voz, ele fala, eu ouvi uma voz como se fosse de dentro de mim. E ele fala, essa voz dizia, eu posso tirar para você. Ele então vê o leão, que Lúcia tanto falava, já imagina quem é, e fala, e nem pergunta quem ele é. Ele pergunta assim, vai doer? E Aslan responde, bastante, mas será bom. Então Lewis narra, na perspectiva de Eustáquio Mísero, que quando o leão cravou as suas garras no dragão, foi tão profundo que parecia que tinha tocado a alma. Ele arranca, começa a arrancar, estraçalhar o dragão. Não sei vocês, mas um dragão é maior do que um leão, né? Só que ele fala que o leão era maior que ele. Isso é grandioso também. Ele vai rasgando ali Eustáquio até que ele fica que nem uma bunda de um bebê, ele fala, bem lisinho. Aí Aslan fala, vai para o rio e se molha aí, né? Se lava, ele pula no rio e aquilo ali queima, né? Porque também está em carne viva. E quando ele sai, ele é um menino já. Ele olha e cadê Aslan? Como sempre, né? Ele some na hora certa. É que nem o mestre dos magos, né? Então ele some. E aí ele fica assim com a experiência. Eu retornei a ser menino, mas não por minha própria vontade. Foi outro que operou em mim. O que é isso? Regeneração. É o arquétipo da regeneração. Experiência tanto de religiosa e também temos a ética, quando ele rouba e é punido por isso. Então, essas experiências, esses arquétipos são mostrados de maneira interessante em toda a narrativa de Nárnia, de Tolkien e tudo mais. Agora vamos partir para o termo que eu mais gosto aqui. E eu cliquei no botão errado. Pronto. O termo que eu mais gosto, que é eucatástrofe. Nas palavras de Tolkien, tudo o que sabemos, e isso em grande parte por experiência direta, é que o mal trabalha com um vasto poder e sucesso perpétuo, em vão, apenas preparando terreno para que o bem inesperado brote. E aí temos a definição de Oxford, porque o termo foi tão bem cunhado que até Oxford ele pegou esse termo, o dicionário, né? Uma eucatástrofe é uma reviravolta repentina dos eventos no final de uma história que garante que o protagonista não enfrente algum terrível mal, iminente e muito plausível, e provável condenação. Ele tem a reviravolta. E temos uma definição que eu cunhei lendo e relendo, estudando. Tá? Que é essa aqui. Eucatástrofe é quando algo de muito ruim acontece, mas cujo resultado direto é melhor do que não tivesse acontecido. Temos aquela compreensão, né? De que o mal no mundo serve também porque o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo, para a glória máxima de Deus. Essa concepção da glória máxima de Deus seria a grande eucatástrofe, não somente na redenção, mas também na consumação. A grande eucatástrofe da narrativa bíblica, por Tolkien aqui, é como se fosse de fato a nossa compreensão, não meramente da ressurreição de Cristo, mas também da glorificação do Senhor. Aqui o mal será derrotado de uma vez por todas. Porque ele está falando o seguinte, aparentemente o mal está vencendo o mundo de hoje. Aparentemente. O mal vai vencer, vai vencer, vai vencer. Vai vir um anticristo. Está quase vencendo. Quase vencendo. Mas no final, Cristo vem, aparece e derrota tudo e todos. Isso é a grande eucatástrofe da narrativa, da nossa narrativa.
da nossa realidade, do nosso mundo. O nosso mundo também é uma grande história. Na literatura nós também temos isso de maneira bem clara. Por exemplo, muitos perguntam quando leem O Senhor dos Anéis, quando vem aquelas águias no final do filme, né, carregando o pessoal de volta, fala assim: rapaz, os caras viajaram toda a Terra-média para chegar no olho de Sauron. Era só pegar as águias e sair voando até lá rapidamente. Pegava Legolas lá, atirava o anel, acabou o filme, acabou o livro, rapidamente. E agora? Só que não tem sentido, porque uma narrativa tem que ter essa compreensão toda. Se a águia levasse até lá, não teria nem graça. Para você entender a eucatástrofe, você tem que experimentar a morte, a perda, o silêncio. E uma cena muito forte é quando Gandalf morre, dá a sua vida, né? Aquela famosa cena, né? You shall not pass. E ele dá a sua vida. E dando a sua vida, como um mago cinzento que ele era, pela ordem de Eru, ele era um Ainur. Você não sabe o que Gandalf era, ele não era um ser humano, ele era um Ainur, certo? Precisamente um Maiar, porque tem os Valar e os Maiar, mas depois eu explico para vocês isso aí, pessoalmente. Mas ele era um Ainur. E como Ainur, ele tinha um poder gigantesco. Só que aí ele se esgotou totalmente. Só que aí Eru, graciosamente, o traz de volta como um mago branco agora, no lugar do líder deles, Saruman. Porque Saruman tinha se rendido a Sauron. E quem era Sauron? Sauron era um Maiar. De quem? De Morgoth, que era Melkor. Lá no começo, lembra? Então, um dos Maiar de Melkor, ou de Morgoth, era Sauron. Sauron comparado com Morgoth era nada. Morgoth era bem mais terrível, certo? Mas isso é outra história. Então temos essa noção de eucatástrofe. Isso é muito importante de você entender, certo? Vamos passar a questão de subcriação, mas eu queria ficar com você no seguinte slide, certo? Vamos passar subcriação aqui, que já vimos o que é. Vamos focar aqui. Analogia, alegoria e semelhança polifônica. O que seria analogia? Analogia é um elemento figurativo que expressa a relação entre objetos distintos de modo semelhante. Então, analogia é no exemplo de que, quando eu falo que Deus é Pai, é porque eu tenho um parâmetro. Eu tenho um Pai, então eu sei que Deus é Pai por conta disso. Porque eu tenho como saber que Deus é Pai. Certo? Seria isso uma analogia. Diretamente, Nárnia, ela é uma alegoria. Certo? O que é uma alegoria? Expressa realidades de maneira figurativa que alude a algo literal por trás. Estilo conotativo, então. Então, uma alegoria tem um estilo real por trás e traz, então, uma coisa figurativa por trás, uma conotação por trás disso. Então, Nárnia seria uma alegoria do Evangelho. Só que, então, o que seria a Terra-média? O que seria o mundo de Harry Potter, o mundo de Percy Jackson e outras histórias? Tolkien disse que ele odiava alegorias bíblicas. E ele teve uma tremenda briga com seu amigo Lewis por conta disso. Tolkien odiou Nárnia. E essa briga deles se deu porque Lewis ele colocou muitos elementos pagãos dentro da narrativa de Nárnia. Tem o Papai Noel, tem outros, tem um fauno lá, tem vários elementos que você vê, oxi, o que está fazendo aqui, né? Papai Noel, do nada lá, né, aparece. Mas isso é proposital. Tem um livro de Tolkien, inclusive, engraçado, que é Cartas do Papai Noel, que ele fez para o filho dele. Mas mesmo assim, ele não gostou do que Lewis fez. Então, ele criando o mundo dele, ele criou o que eu chamo de semelhança polifônica. Mas o Silmarillion, principalmente, todo o Silmarillion, mas principalmente o Ainundale, é uma alegoria. Não tem como eu falar com Tolkien aqui, mas é uma alegoria, é claro ali. Você não pode negar que Melkor faz referência a Satanás.
Não pode negar que Eru faz referência ao nosso Deus. Claro, nas suas dificuldades. E por que eu coloco como a narrativa total como uma semelhança polifônica? Porque é uma figuração de algo mais, que possui mais de um sentido ou alusão. Então, bem básico aqui para você. Perguntaram certa vez para Tolkien: Galadriel é Maria? Ele era católico, certo? Tolkien era católico. Galadriel era Maria? E ele respondeu: era e não era. Tem a vez que era, tem a vez que não era. O que ele quer dizer com isso? Que ele não quer imprimir ali uma alegoria na obra. Ele quer tanto que um cristão, um ateu, um agnóstico, um budista leia O Senhor dos Anéis e tenha ali uma experiência literária com isso. Só que é impossível você desvencilhar a sua cosmovisão do que você escreve. E Tolkien imprimiu isso na sua obra, claramente. Galadriel era Maria? Era e não era. Então temos essa concepção. É por isso que Eru, ele tem dois tipos de filhos. Temos os elfos e os homens. Então, os filhos de Eru são os elfos e os homens. Aí você pergunta, tem os bons que são os elfos, né? E os ruins que são os homens. Não, porque são duas parcelas ali. Enquanto ele trata o homem como aquilo mais animal, mais sorrateiro e tudo mais, os elfos são aqueles mais espirituais. São duas características do homem, é tanto o homem religioso quanto o homem carnal aqui. Ele quer remontar aquilo, aquela narrativa, na perspectiva, claro, de Tolkien. Certo? Você acha que o tratamento de Tolkien foi consistente a essa crítica sobre a alegoria das sombras? No final eu vou responder. Respondo no final, mas é uma boa pergunta, certo? Vamos já partindo para o final da palestra, depois eu vou responder, mas vamos encerrar com esse seguinte quadro, certo? Vou passar aqui 2. Acompanhe comigo. Eu falei para vocês que existem estruturas para você analisar obras literárias. A literatura fantástica você pode analisar a partir de algumas estruturas. Uma delas, teologicamente, é criação, queda, redenção e consumação. Mas, na perspectiva mais linguística mesmo, nós temos tanto a perspectiva de Tolkien, para analisar uma obra, quanto de Peter Berger, quanto de Campbell, Joseph Campbell, que ele vai definir isso no seu livro Jornada do Herói. Quais são as perspectivas? Para Tolkien, no ser humano existem desejos primordiais. Desejo de sondar o espaço e o tempo, escapar da morte, ter comunhão com outros seres inteligentes pelo universo, ter sonhos realizados, amar sem que essa separação e ver o triunfo do bem sobre o mal. Aqui parece muito o roteiro de Vingadores, né? Não é à toa, não. Porque eles são desejos primordiais do ser humano, certo? Que constroem essa narrativa. Peter Berger vai dizer o seguinte: temos que ter ordem, esperança, condenação, humor e o jogo da vida, como sinais de transcendência, né, aqui. E o Campbell vai narrar aqui, e é interessante porque ele usa o exemplo aqui do Senhor dos Anéis para narrar, então, as etapas, né? Temos um mundo em comum. Então ele vai dizer que você é apresentado, né, ao mundo da Terra-média. Você chega até aquela celebração do Bilbo, né, celebrando lá, já lembrando do que ele fez no Hobbit, o fim da vida dele e tal. E ele está planejando, eu vou sumir, vou colocar um anel, vou ficar invisível. Na frente de todo mundo eu vou desaparecer aqui. Já está planejando. Ele tem um sobrinho adotado, né, que é o Frodo. E ele vai, então, nós vamos ser apresentados. Então, para a festa, chega um amigo bem legal, que é Gandalf. Chega lá para a festa. Então, nós temos um chamado à aventura. Por quê? Porque Bilbo é levado, né, para a terra dos elfos, e posteriormente também, ele foi um dos poucos hobbits, acho que, pelo menos até onde eu sei, o único hobbit até agora, um dos únicos que entrou em Valinor, ou ansiava por entrar em Valinor, não estou me lembrando muito bem. E aí, essa perspectiva, mas ainda ele não entra, né? Ele vai para a terra dos elfos e fica lá esperando, o reino dos elfos fica lá esperando. E tem um chamado à aventura para Frodo, que Bilbo deixa o anel para ele guardado de presente,
e ele é chamado à aventura por Gandalf. E o que Frodo faz? Recusa o chamado. Não vou não. Eu vou deixar o meu condado para isso. E aí Gandalf faz o mesmo apelo, né, que ele fez para Bilbo. E Frodo não tem como resistir também e vai, né? Só que ele vai com um amigo, Sam Gimli, eita, amigão. E outros dois, né? Mas eu quero focar no Sam aqui. Por quê? Porque o Sam é bastante importante aqui. E o Merry e o Pimp também são, mas o Sam é fantástico aqui. Certo? E temos um encontro com o mentor, que é de fato esse encontro com Gandalf, que vai guiá-lo e tudo mais. E temos também o cruzamento do portal. Quando eles estão na fronteira, né? Aquela cena e aquela passagem do livro que eles estão quase cruzando, que Frodo fala, ó, eu fui até aqui. O máximo que eu conheço do mundo é isso aqui. Depois daqui eu não fui. Aí ele pisa com o pé, né? O pé esquerdo vai um lado, todo mundo junto e passamos. Essa fronteira, esse rompimento do portal, numa aventura. Você agora passou para terreno desconhecido agora. Tudo é novo, tudo é um perigo, um possível perigo aqui. E temos também provas, alianças e amigos, ou aliados e inimigos, né? E temos aqui, que chega com eles, né? Um homem que a princípio não se revela quem é, depois ele se revela como Aragorn, e ele vai com eles também na aventura. Temos, entre outros, você vai ter no futuro também Faramir e outros mais à frente e tudo mais. Mas temos no momento a Caverna Secreta, onde eles se refugiam, certo? E ficam esperando até um tempo de seguir viagem novamente. E depois temos o trauma e a provação, quando Gandalf morre. O grande trauma aqui, né? E Aragorn, ele, muito sabiamente, né? Levantem-se, vamos, homens. Só que ele não faz isso de maneira súbita. Porque ele espera o luto. Depois fala, vamos, seguir viagem. Não podemos ficar aqui. Eles vão, seguem em viagem. Temos a recompensa quando eles chegam finalmente na cidade. Tem um encontro. E são bem tratados e tudo mais. E temos o caminho de volta. Eles são apresentados na possibilidade de voltar em relação a isso. E eles seguem no futuro que eles vão voltar, né? E já partindo para o fim do último livro. Temos uma espécie de ressurreição, temos uma expectativa e o retorno com o Elixir. Isso aí, ele vai tratar, esse Elixir seria, de fato, a máxima recompensa, como se fosse um antídoto para a doença, né? E aqui eu coloco, no final, já acabamos, certo? Não sei se é esse quadro mesmo, mas eu queria que vocês refletissem sobre a seguinte questão, certo? Temos literaturas e literaturas. Muitos vão tocar em questões como, por exemplo, como eu, como cristão, posso ler Harry Potter, que fala de bruxaria, e não ser influenciado negativamente? Como eu, como um cristão, posso ler mitologias gregas, pagãs, como Percy Jackson, e não ser influenciado negativamente? Vamos entender que existem literaturas e literaturas. Você não deve ter medo de ler. Você deve ter medo de não ler, de não conhecer e não entender. Para você ler o mundo à sua volta, você tem que de fato ler as obras, entender os conceitos e tudo mais. E sobre isso, temos também o seguinte: o pensamento crítico e o autocontrole imaginativo são coisas obviamente essenciais para se dar a leitores jovens. Nós devemos querer criar crianças com a capacidade de resistir a um autor e uma narrativa, para rir, criticar, descartar tolice, não importa quanto o contador de histórias tenha tentado as alimentar com falsidade. Mas a primeira etapa é firmar seus gostos na verdade com histórias que enraizarão seus instintos e lealdade de bondade e beleza. Então, o que eu indico? Dê para os seus filhos, logo na sua segunda infância ali, na sua infância juvenil, né? Dê para ele ler Nárnia, dê para ele ler Tolkien, dê para ele ler O Peregrino de John Bunyan. Firme ele em fundamentos sólidos ali, em boa resolução, em beleza, em bondade. Aí se você tem um receio grandioso, mesmo assim quando ele vai estar firmado ali, abra a porteira agora.
porque ele vai poder ler, ele vai poder criticar o que é besta, e vai poder entender o que é belo. Há valores em Harry Potter, há valores em Percy Jackson, há valores nessas obras que são grandiosos também, mas você tem que ler tudo com as lentes do Evangelho, com a lente da Bíblia, com a sua cosmovisão cristã. Não seja tolo. Ninguém vai... um cristão que lê Harry Potter não deve sair por aí fazendo magia. Se você sai fazendo magia, você está pecando contra o Senhor. Então pare de ler Harry Potter. Isso é claro. Se Harry Potter ele influencia a fazer magia, pare de ler Harry Potter. Mas a grande questão é a seguinte: se você entende que o valor da literatura não é meramente impregnar uma ideologia, mas trazer para você uma reflexão sobre os valores da sociedade, da realidade da vida, você vai entender que tudo ali tem o seu valor. Mas lembre que toda literatura também é carregada de filosofia e de ideologias. Então você tem que ler de maneira crítica. Você tem que ser crítico a isso. Não seja um tolo, mas nem também uma pessoa que nega tudo. Certo? Eu costumo dizer, e eu vou encerrar com uma história, não seria nada mais justo do que encerrar com uma história, que é dizer o seguinte: imaginem comigo, um homem está preparando em sua casa um presente vermelho, lindo, um saco vermelho, embrulha aquele presente com esse saco vermelho e amarra com um laço dourado, cintilante, tão belo que espera e fala para o seu filho: filho, eu vou lhe dar esse presente quando você fizer 50 anos. O filho tem 6 anos, por volta dos 6 anos. E o filho: pai, tudo isso de tempo? Vou esperar, não é impossível esperar isso. Meu filho, aguarde, valerá a pena. Passou 5 anos, nos primeiros anos ele ficou aperreando o pai dele, mas o pai dele não desceu a bola. E depois de 5 anos, com 11 anos, o menino nem ligava mais. Só que quando ele fez mais ou menos uns 25 anos, já tinha um filhinho, um filho de 3 anos, foi até a garagem da sua casa, a casa do avô, e viu o presente. Aí o filhinho pegou o presente e levantou e saiu carregando, de 3 anos. Um pacotão desse tamanho aqui, saiu carregando. Ele fez: meu filho, deixa isso aí. Aí o filho dele botou lá no cantinho, aí ele ficou curioso, aí lembrou, né? Falta 25 anos ainda para 50 anos. Eu vou lá. Aí ele foi até o presente e tentou levantar. Era mais pesado do que chumbo. Ficava... Não sai do canto. Como é que pode? O que tem aqui dentro? Meu filho não acabou de levantar. Aí o pai lá atrás dá uma gargalhada, né? Quando você quer abrir, é pesado. Quando você não quer abrir, é leve. O que tem aqui dentro? Espere seus 50 anos. Então, passado alguns anos, o pai fica muito doente, lá para os 49 anos dele, e vai ser internado. Faltando uma semana para comprar 50 anos, o pai está muito doente. Ele fala: meu pai, está no leito de morte, né? Meu pai, deixa eu abrir o presente, meu pai. Eu quero que o Senhor viva, eu quero que a gente tenha a alegria de abrir junto com o Senhor. Foram tantos anos esperando, o Senhor contando histórias sobre o presente. Vamos lá juntos, saber o que tem dentro daquela caixa. E o pai: meu filho, você trocaria toda a sua vida para saber o que tem dentro daquele presente? Todos os seus amores, experiências, filhos, trabalhos, amigos, tudo? E ele: não, pai. Então espere só mais uma semana. No dia seguinte o pai dele falece. Ele fica muito triste e no luto, né? Ele menciona isso. O pai dele era um homem muito criativo e tudo mais. E chega o dia, finalmente. Chega o dia de abrir o presente. Ele vai até a garagem e lá tem um bilhete. E diz o seguinte: você quer saber o que tem dentro e ficar com ele? Vire o papel. Você quer saber o que tem e não ficar com ele? Abra a caixa. Ele estava com o papel na mão assim, aí fez... colocou lá, ia desfazer o laço, pegou o papel, virou e viu o que tinha, sorriu e foi embora. Querem saber o que tem dentro? Sabe esse sentimento que você está sentindo? Essa ansiedade, essa expectativa? Deve ser do mesmo modo
a ânsia pela volta de Cristo. Essa história tem o valor de mostrar essa verdade. Vocês percebem como uma história, uma narrativa fantástica, ela tem essa noção. Só isso mesmo. Certo? Vamos orar e depois as perguntas. Antes de perguntas para vocês, certo? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, nos abençoa no Teu entendimento, nos abençoa na compreensão da Tua verdade através das Escrituras, da literatura fantástica, através de tanger elementos, Senhor Deus, da realidade e poder compreender cada vez mais valores de bondade, de beleza, de justiça. Entender cada vez mais como o Senhor quer nos ensinar através de grandes homens e mulheres que escreveram livros e mais livros, lendo a realidade, contando a narrativa da vida do seu modo. Mas que não nos esqueçamos, Senhor Deus, que devemos ler livros como livros, mas ler o livro supremo, a Tua Palavra como a Tua Palavra. Não nos faça ler livros fantásticos como a Bíblia, e nem a Bíblia como livros fantásticos. Os abençoa em nome de Jesus. Amém.